Professora Deurides, há quanto tempo, prazer revê-la. Tio Rui, como vai? Boa noite a todos. Então estamos aqui, o nosso projeto de reencarnados que somos, né? E essa casa vem a cada dia mais tentando... Você quer que eu fique aqui, professor? Não, tá bom, tá bom. Ah, então tá bom. Cada dia mais a gente vem tentando auxiliar a todos os que aqui chegam, ampliando não só o nosso cabedal de conhecimento, mas também buscando aperfeiçoar a nossa própria existência, a nossa existência pessoal. É visível que estamos num mundo de extrema transformação e a gente tem que ser, acima de tudo, humilde o suficiente para a gente começar a entender que a dor não dói só no próximo. A dor dói em nós também. Jesus, nos seus momentos como grande avatar da humanidade, como o homem que transformou o mundo, porque a partir de seu desencarne, toda a existência deste planeta se modificou. A influência foi tão grande, está sendo tão perene, que nossos calendários vivem em função daquele dia. Tudo que há antes de Cristo e tudo que existe agora depois de Cristo. Essa é a divisão lógica da história de cada um de nós e do nosso planeta. Se esse homem teve tanta força, se ele trouxe para nós um novo mundo, é muito importante que a gente entenda também que uma casa espírita, acima de tudo, é uma casa cristã. Eu trabalho aí fora, muitos de nós trabalhamos, e muitas vezes somos questionados em relação a isso. As pessoas não entendem que a função de uma casa espírita, como toda e qualquer religião, é educar. Mas, acima de tudo, conceder ao próximo que ele busque a sua própria luz. Jesus dizia que nós não devemos colocar a luz dentro do armário, mas que essa luz deveria ser colocada, essa candeia deveria estar acima do armário, para que essa luz se difundisse, se espalhasse. E o que nós temos feito nessa casa, desde que fundada, e mesmo muitos de nós que vieram de outras casas, é buscar esse ensinamento. Por que eu digo isso? Porque eu queria encarecidamente pedir a todos que cada vez mais buscassem esse conhecimento. Nós estamos iniciando apenas um tempo de transição, é apenas o começo. As revoltas, as crises existenciais, há 2000 anos a guerra do Oriente Médio, nossas distensões dentro desse país que se propôs a ser, pela espiritualidade maior, um país que seria a pátria do Evangelho, mas não a pátria do Evangelho sob o significado simples de vender a Bíblia, não. O que nós queremos, na verdade, precisamos, se queremos realmente mudar, é conhecer profundamente o que está escrito acerca de Jesus, o que há de conteúdo dentro dos livros bíblicos, e buscarmos nos aperfeiçoar, veja bem o que eu estou dizendo, nos aperfeiçoarmos a partir dos livros da codificação de Kardec. Vale a pena ler os outros? Vale, mas eu sou franco em dizer aos senhores, podemos ler todos os livros espíritas, mas se não cultivarmos o Evangelho segundo o Espiritismo em nosso coração, a Gênese escrita por Kardec, sob o ponto de vista de entender a transição planetária, nós não vamos conseguir compreender as dores que vão se aproximar de nós, porque elas vão se aproximar, elas já estão se aproximando. Inegavelmente, hoje em dia, não existe um único lar que não tenha seus problemas. Nós temos lares com graves problemas, não é? No comportamento dentro das famílias. Por que falo isso? Porque muito recentemente tive que passar por graves problemas em minha família, distensões assim,
de parentes que foram abandonados muito cedo, sabe? De filhos que, como fizeram, melhor dizendo, de filhos que, como fez o filho pródigo, filho que deixou a casa com a intenção de usufruir da vida e, quando chegou lá no fundo do poço, dentro da sarjeta, voltou e disse o seguinte: pai, me acolhe de novo, eu estou roubado, eu estou perdido. E aí, trazendo isso para a nossa reflexão, é que a gente pode começar essa nossa palestra. O espírito humano, ele começou muito antes do que se possa imaginar. Nós não temos números para entender o que é a existência espiritual. Uma coisa certa, Rui: eu estou aqui e agora. Eu não sou o aqui e o agora. Hoje, eu sou Ivan. Eu estou Ivan aqui. Mas provavelmente eu não sou só esse Ivan. E no passado, quem será que foi? Tá? Então vamos lá. Nossa reencarnação. Em princípio, antes de falar especificamente de reencarnação e tentando ajudar o Juliano a gravar só 30 minutos, né, querido? Não é mesmo? Tentando ajudar toda essa diretoria, eu vou falar 30 minutos. Então vamos lá. Nossa reencarnação. Primeira questão importantíssima para entender. Eu não posso ir também não, mas eu vou aqui. Então vem cá você. Posso ir? Ele deixou. Gente, primeira pergunta que eu queria fazer a todos. Para que eu possa entender reencarnação, o que eu preciso entender primeiro, o que eu preciso aceitar primeiro? Porque quem não aceitar essa assertiva que vai estar escrita ali, tem que começar do zero, dentro do espiritismo. O que você tem que aceitar, Francisco, para você aceitar a reencarnação? Hein? Não, peraí, tudo bem, concordo com você. A lei da justiça, a lei do trabalho, as leis morais são importantíssimas. Mas por que elas existem? O que você é de verdade? Alto? Pronto. Eu também sou, tá? Só vocês não. Eu também sou. Embora eu seja santista e muitos sejam corintianos. Mas, em princípio, eu só sou santista porque eu sou o espírito. Moro em São Paulo e torço pelos santos. Eu sou o espírito. Todos somos espíritos. Mas, peraí. Então, Ivan, peraí. Então, eu reencarno porque eu sou espírito? Nós somos uma pequenez ainda, dentro do processo espiritual universal, eterno, extremamente difícil de ser compreendido por uma mente que o máximo que a gente consegue fazer é 2 mais 2 igual a 4. Mas a gente põe o foguete rodando lá em cima. Mixaria. Tem gente, tem espiritualidade, tem entidade universal que não precisa do foguete para ir de um planeta para o outro, doutor Chico. O senhor sabe disso? Né? Não é mesmo, Ju? Não é mesmo, Douglas? Nós ainda precisamos de bicicleta para ir daqui lá no pontal, na outra ponta do pontal. Não é? Nós estamos ainda começando. E é por aí que a gente começa. Então vamos lá. No princípio, naqueles tempos, e isso é um capítulo importantíssimo para quem quiser compreender o Espiritismo, é um capítulo chamado O Princípio Inteligente, que está dentro da Gênesis, está dentro da Gênese, sem o S, tá? Está dentro da Gênese, está dentro do Livro dos Espíritos, que diz basicamente o seguinte, vamos ao resumo porque o tempo é curto. Os minerais fazem parte da nossa esferazinha chamada Terra, como em todos os outros astros e estrelas e todos os outros elementos universais, nós temos a questão do mineral. Esse mineral, que aparentemente para nós é apenas uma coisa que está ali no chão inutilmente, já está provado, sob o ponto de vista físico, que muitos deles já têm uma certa vou chamar de transmutação magnética, para usar um nome bonito, né, Francisco? Porque nós sabemos que muitos desses, não precisa muito, eu vou dar um exemplo bem claro, bem comum.
Vocês lembram, quem é da minha época já usou relógio de quartzo. Temos aqui um rapaz que provavelmente já viu vários deles. Relógios de quartzo, né, doutora? Não é mesmo? Então, esse relógio de quartzo, como é que funciona esse quartzo? Ele não emite um pulsozinho? Essa transmissão de energiazinha que faz com que o ponteirinho, né, vai lá, né? Vai andando. Então vamos imaginar bem que aqui nesse projeto, essa coisa mineral, existe o que o Espiritismo colocou como sendo um princípio inteligente. Por que isso está sendo colocado assim? Porque nós vamos caminhar, porque nós vamos evoluir, porque tudo é evolução e tudo é espírita. Não interessa se eu sou católico, se eu sou da igreja protestante, não interessa a minha concepção religiosa. Nós temos que compreender que a proposta do Espiritismo não é tão somente da doutrina espírita. A nossa concepção enquanto sermos espíritas é para a nossa existência. Então vamos lá, o mineral, já existem alguns minerais que reagem a determinadas formas de estímulo, tá? E aí disse que nesse mineral existe um princípio inteligente. Esse processo, quando a gente vai olhar o planeta Terra nos seus 200 milhões de anos, a gente vê que toda uma série de encaminhamentos aconteceu, e aí sim, por uma questão divina. Por que divina? Porque nós realmente não temos uma outra concepção que seja diferente dessa. Eu vou chegar lá na frente e nós vamos chegar à seguinte conclusão: é verdade, Deus existe. Gente, quando uma pessoa admite que Deus existe, eu fico feliz. O mais difícil é quando ele não consegue admitir. Se eu tenho uma pessoa que diz assim: Ivan, eu não sou espírita, mas eu sou espiritualista. Que bom. Ivan, eu sou da igreja Bola de Neve. Poxa, que legal. É mais fácil conversar assim. É mais fácil trocarmos a ideia, porque ele vai me dar uma série de subsídios. Por exemplo, falando claramente para os senhores, a igreja de Bola de Neve tem auxiliado muito na recuperação de usuários de substância, porque eles fazem um trabalho de acolhimento. A igreja católica agora também está buscando esse acolhimento. Por quê? Porque ou a gente acolhe ou a gente não vai dar conta do recado. Gente, do mineral a gente evoluiu enquanto princípio inteligente. Ah, mas espera aí, mineral tem alma? Não sei, espera aí, isso a gente vai ver lá na frente, tá? Do mineral a gente vai para o vegetal. Olha só que interessante. O mineral, ele está aqui e ele se forma. Mas o vegetal, mais do que se forma, ele se desenvolve. De uma simples sementinha, nós temos aqui uma pessoa que fez um baita do jardim na minha casa, pena que ela parou de trabalhar com jardim, né? E ficou bonitinho, está lá até hoje. Está lá até hoje, aquele vasozinho que a plantinha cresce para um lado, aí ela busca o lado do sol. Olha o que aconteceu com a planta. Você pôs a planta lá para nós, ela vai para o lado do sol. Quando eu olhei, ela estava toda tombada para o lado do sol. Eu virei o vaso ao contrário, ela já destombou, já levantou, já está indo para outra ponta. Gente, que legal! A planta procura o sol. O meu cachorro procura ração, ele não procura sol. Mas adora procurar ração. Mas a planta, ela já tem algo mais, Francisco, impressionante. E o que é isso? Princípio inteligente. Princípio inteligente, força divina. Ai de nós, quando a gente acha que tudo somos só apenas nós. Não, mas é muito mais do que uma heresia, é uma dificuldade de viver. Porque quando a porca torce o rabo, quando a coisa aperta, bicho, ai, como é difícil. Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas do município de São Paulo, Núcleo de Estudos Espirituais, de Psicologia, de Religião e Psicologia. Eu acho que é assim, Núcleo que estuda basicamente espiritualidade e religiosidade. 60% dos cardiopatas se recuperam mais depressa após a cirurgia do que os que não têm espiritualidade. Gente, isso é ciência, caramba. Pô, deixa de ser coió, cara.
passa a pensar, abre esse coração, abre essa cabeça. Não fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro, vai perder seu tempo. O vegetal, então, aqui ele se forma, aqui ele se expande, evolui, sai de uma sementinha de nada e evolui. E essa evolução veio se fazendo e chegamos nessa coisa. Olha como é lindo o bichinho. Gente, que animal maravilhoso. Olha o olharzinho desse tigre. Imaginemos nossas onças pintadas, nossa onça parda. Imaginemos a biodiversidade da Amazônia. Gente, tudo é espírito, cara. Deixa de ser coió. O Einstein, diretora, ele falava o que para nós? Deus não joga dados. Deus não joga com a sorte. Deus não joga com acaso. Caraca, quem sou eu para contestar a palavra de um homem desse? Não é verdade? Deus não joga dados. A vida é uma formação a cada dia. E nós aqui, todos nós, fazemos parte disso. Agora, temos uma resposta. Vamos lá. Aí, por final, o reino animal. E aí, no reino animal, como é que funciona o trem? Vamos lá. O princípio inteligente teria sido a alma dos seres inferiores da criação? Lembra que eu falei? Princípio inteligente. Animal, eu não posso dizer que ele tem espírito. Não digo isso, não afirmo isso. Eu sei que ele tem um princípio inteligente. E dentro do reino animal, as categorias variam umas para as outras. Alguns mais inteligentes, alguns mais afetivos, alguns mais guerreiros. É um princípio inteligente, porque ele tem instintos. Agora, lá na frente a gente vai ver uma coisa interessante de animal, para nós, então é tudo igual? Opa, não é bem assim. E a resposta, aqui é a questão no livro dos Espíritos. O princípio inteligente teria sido a alma dos seres inferiores, entre aspas, inferiores entre aspas, tá? Nós pensamos assim porque como a gente tem o rei na barriga, a gente se acha o máximo. Mas uma colmeia de abelhas, com certeza é muito mais eficaz do que o Congresso em Brasília. Plim, plim. Espetacular. Elas trabalham como as formigas, a gente não consegue, mas é espetacular. Tá legal? Resposta do espírito de verdade. É nesses seres, lá atrás, que estás longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora. Aquilo que eu falei. Mineral, vegetal, animal, e aí vamos para o último, que seria o hominal. Esse princípio se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. Isso está escrito aonde? Nossa, é isso no livro dos Espíritos. Sabe por que ele sabe? O cachorrinho falou para ele. O cachorrinho te contou. O cachorrinho também sabia. Ele é. Teria sido alma. Ele se elabora e pouco a pouco ensaia para a vida. É que não dá para falar desses 3 reinos, dos 4 reinos de crescimento do espírito, porque senão a gente nós temos uma aula só para isso separada, já fizemos essa aula aqui, tá legal? Os instintos, olha que legal, são a germinação e os embriões dos sentimentos. Começa no instinto, né? A cadelinha que acolhe seu filhotinho, dá de mamar, o bichinho procura e cresce e tal, né? Existem vários tipos de animais cujo acasalamento e a permanência em convívio dura um determinado tempo, até que o bichinho, o filhotinho, consiga seu próprio caminho, sua própria subsistência. Gente, que é melhor que isso? Gente, tudo é espírito, pô. Vamos entrar nessa, vamos entender isso, vamos parar de ter medo de falar assim, eu sou um espírito e eu sou o espírito. Vamos parar com esse negócio. Que troço chato, ficar repetindo essa coisa todo tempo. O instinto é uma inteligência não racional. É por meio dele que todos os seres provêm suas necessidades. Claro, se o bichinho não mamasse na cadelinha, ia morrer de fome. A não ser que ele encontrasse algum humano ou algum outro animalzinho, que a gente sabe que isso acontece também. É só abrir o YouTube, né? Tem bichinho fêmea que adota outros bichinhos de outras espécies.
como nós humanos estamos fazendo com os animaizinhos. O duro é que nós estamos adotando um monte de animalzinho e estamos esquecendo de adotar os nossos próprios bichinhos humanos. Infelizmente. Gastamos o dinheiro com a poda do cachorro, com toda aquela tosa, mas ficamos preocupados de poder assumir paternidades. Às vezes o próprio pai não assume paternidade, o que dirá trazer alguém de fora para a casa dele. Tá legal? Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos. Gente, não dá para entender Espiritismo sem ler essa codificação, tá? Então vamos lá. Aí na evolução das espécies, que só faltam 10 minutos, na evolução das espécies, isso é muito importante da gente entender. Isso é muito importante da gente compreender. Viu, Irene? Viu, doutora? Tá? O que ocorre aqui é o seguinte, olha só, Australopithecus era aquele grande originário dos hominídeos lá de trás, lá na África, 5 milhões de anos atrás. Ele veio, passou um tempo ali na fase instintiva. Quando começou a mudar o instinto, e isso aqui é estudo de pré-história, o Homo habilis, que já começava a fazer as oponências do polegar. Quem assistiu 2001 Odisseia no Espaço lembra que o macacão lá no início vê aquela pedra preta, ele pega um osso e começa a bater com o osso, e aí ele descobre que consegue bater com o osso aonde? Aonde que ele bate com o osso? Na cabeça do outro macaco. Ali começamos nós, dando pancada. Deus constrói as coisas certas, aí veio o capeta e destrói aquilo que ele fez. E é um Deus desacordo. Você gostou? Tá legal, depois te conto uma outra ótima sobre o capeta. Cuidado para você não cair. Então, gente, olha aqui, o Australopithecus cresce, vai para Homo habilis, ele começa a descobrir também outras possibilidades. Ele bate uma pedra na outra, cria fogo, e a coisa vai subindo. Perceba que à medida que a inteligência avança, o que acontece? Ele começa a derrubar a necessidade do instinto. Gente, olha que coisa. Gente, são milhões de anos, de 2 milhões de anos para cá. É muito tempo. Se você acha que é fácil contabilizar 2 milhões, imagina o seu salário de servidor público, Rui. Imagina, agora contabiliza, pensa em 2 milhões. Professoras que estão aqui, diretoras de colégios, né, que trabalham em 4 unidades ao mesmo tempo. Pula essa parte? Pronto, tá vendo? O Chico, ele é autônomo, por isso que ele não sabe a nossa dor. Então, gente, olha que lindo, olha, Homo sapiens, 200 mil anos. Gente, de 5 milhões de anos para cá, até 200 mil, é muito tempo. Mas é Deus, é o Criador e a criatura, sabe? É o Criador e a criatura. Nós somos apenas criatura, mas podemos criar. Vamos embora. O ser reencarnante. Eu não vou falar aqui do processo de reencarnação, extremamente difícil. Existem livros da Lavra de André Luiz, pelas mãos de Francisco Xavier, que dão detalhes assim extremamente específicos sobre isso. É muito complexo. Todo um jogo de forças espirituais, orgânicas e biológicas atuam nesses momentos. Não precisa muito. Imaginemos o seguinte: o pai é usuário de álcool, a mãe é usuária de álcool e alguma outra substância entorpecente. Como é que vocês acham que essa criança vai nascer? Percebeu o desmantelo biológico? Pois é. Isso eu estou falando só do biológico, não falamos do espiritual. Aquele cara que é o pai, ele numa outra encarnação, ele matou aquela filha que está para nascer, porque ele era casado com ela, mas arranjou a namorada que hoje é a mãe da filha. E aí essa filha nasce com raiva dos pais. E aí um certo dia alguém pergunta: mas ela é louca, essa gente é maluca. Soltaram essa criatura para passar o dia das mães com a mãe? Que mãe? Ela não matou a mãe? Não é assim que a gente falou recentemente? Como é que deixaram ela ver mãe? Que dia da mãe que vai ver? Espírito, gente, tudo é espírito. A birra que eu faço com a casa do meu pai, que eu faço com meu pai, desde que lá de trás, que eu estou com 63, ele está com 86. Mas a gente se encontra e de vez em quando eu faço pirraça com ele. Por que isso? É o espírito. Não sou eu só. Tenho o maior carinho por ele, o maior amor por ele. Mas tem dia que eu faço pirraça.
o ser reencarnante. Para reencarnar, a gente precisa do perispírito. Aí esse perispírito que veio da encarnação anterior, aí é que está o bom do negócio. Estou quase acabando, viu, doutor? Esse perispírito da reencarnação anterior, ele é o molde. Ele é o molde do cérebro e do corpo físico. Gente, não tem outro. Podem contestar se quiserem, mas o molde é o perispírito. Se o perispírito estiver deteriorado, o que vai acontecer com esse cérebro e com esse corpo? Gente, nós estamos vibrando com as Paralimpíadas. Que beleza! A Joana, nossa, como aquela menina tão pequenininha, com 28 anos de idade, a mãe nada daquele jeito, naquela velocidade. E fulano, e Beltrano. Imagina, se vocês prestaram atenção no que o Douglas publicou aqui no início, né, do que nós publicamos aqui no início, nós vamos entender isso. Por que essas pessoas chegaram a essa condição de nascer? Vamos embora. O ser espiritual. Então, não vou entrar em perispírito. Vou deixar isso para um outro dia. A minha área é a área do aqui agora com o pé no chão, porque eu sou dessa área. Mas tem muito para falar. Deixa para outro dia, tá? Ah, eu quero falar disso aqui. Eu posso falar disso aqui bastante. Se quiser, a gente faz uma palestra enorme de um sábado inteiro só para falar o cérebro e o corpo físico no ser espiritual reencarnado. Fico à disposição. Não cobro nada, hein? É melhor que isso. Gente, olha só. Então vamos imaginar assim. O que o cérebro, pessoal da área aí da pedagogia, o que o cérebro representa numa criança numa escola? E a criança que aparentemente tem uma deficiência mental? Nair hoje estava à tarde assistindo um filme sobre síndrome de Asperger. Como é o nome? Asperger. A inteligência voltada para um único foco, a sabedoria absoluta num único foco. Como é que eu explico Mozart escrever uma sinfonia aos 7 anos de idade? Naquela época não se falava de criança índigo. Eu não acredito nisso não. Eu acho que nós somos o que somos e já fomos o que fomos, tá? Agora, o cérebro, doenças de nascença no cérebro, doenças adquiridas, doenças provocadas. Você não pode mudar isso aqui não. Nasceu, está nascido, né? Papai e mamãe usaram muita droga, nenenzinha na barriga, de repente, criancinha reencarnando, espíritozinho reencarnando como criancinha, com defeitinho de nascença. Alguma coisa aconteceu antes, não é? Papai do céu, ele é um ser que perdoa espetacularmente. Somos nós que às vezes escorregamos na jaca, caímos de bumbum no chão e dizemos que foi ele. Aí a gente vem parar na casa espírita, a gente vai parar na bola de neve, a gente vai parar na igreja católica. Mas peraí, o que eu fiz antes? Né? Provas anteriores e provas atuais. Nossas aflições, de onde vem? Vem de nós mesmos. Divaldo Franco falando no Jô Soares outro dia, o Jô ainda brincou com ele, quando ele falou que ele tinha... Quanto é que ele tinha? Naizinha está aí? Não, né? A Naizinha sumiu. Sim, diga. A idade dele? 89, né? E aí o Jô brincou com ele e falou assim: ah, então, e se a gente passar a mão em você, a gente pega isso? E ele falou: não, o meu segredo é a alegria de viver. É não me preocupar com ter coisa alguma, porque eu não tenho coisa alguma. Nada é meu. Deus me emprestou apenas. As doenças adquiridas, muitas delas são adquiridas ao longo da vida, como prova também, uma delas muito graves, é a esclerose lateral amiotrófica, um nome enorme e bonito, para descrever aquele grande físico inglês, que aos 12 anos começou a perder toda a vitalidade muscular dele. E ainda hoje, usando só o cérebro e um computador, fazendo a sua voz, ele consegue escrever livros e dar aulas de física interestelar nas universidades da Inglaterra, Oxford, se não me engano. Tá? Agora, essas aqui, é aqui que é muito importante um dia a gente falar sobre isso. Doenças provocadas, que nós mesmos nos provocamos. Na hora em que você opta por descer
Sabe aquele negócio do que aparece muito no YouTube, nos programas de WhatsApp também, né? Taca-lhe pau, Zé, né? Lembra aquele negócio? Taca-lhe pau, Marcos, lá vem o Marcos, né? O cara fala assim, né? Aí vem uma criança descendo de bike, toda velocidade, né? Taca-lhe pau, Marcos. A criança se machuca, se quebra. Como a gente viu nas Olimpíadas, 60% daqueles amputados são sequelas de acidentes de tráfego, motocicleta principalmente. Então, gente, nós temos que entender que doenças provocadas vão ficar para ser resolvidas a posteriori. Doenças recebidas eu não posso mudar, mas eu posso, mesmo assim, seguir o exemplo daqueles que já nasceram com a doença, mas que se superaram, ao invés de ficar lamentando, como disse o texto que você trouxe aqui. O que aconteceu no passado, com aquela linguagem do pecado, que não é uma linguagem espírita. Espírita não fala em pecado. A gente pode falar em erro, em deslize, que a gente sabe que vai corrigir. Mas é importante a gente entender o espírito, tá? Opções seriam pessoal da enfermagem, pessoal da área de saúde, pessoal da área de jornalismo, pessoal estudioso da doutrina espírita. Gente, tudo isso aqui é função do cérebro. Um cérebro lesado, ele pode sofrer inutilização de qualquer uma dessas funções. Eu bebo pra caraca, encho a cara, como todas as carnes de porco. Eu estou de boa, nunca senti nada, até que um dia, né, vem o AVC me visitar. Aí eu perco a fala. Comi pra caramba, me empanturrei, usei toda a cerveja do mundo, toda a cachaça do mundo, vodka, e de repente eu faço um AVC. Fico 6 anos com aquele AVC, me importunando a vida, sem conseguir pensar direito, sem conseguir saber onde é a porta da cozinha ou a porta do banheiro, né? E aí vem eu desencarnar. Eu vou desencarnar e a gente sabe disso. A gente, quando o espírito desencarna, como o espírito quer. Não tem meio termo. Então, o que a gente precisa aprender, se eu mudar a minha postura, com certeza eu vou desencarnar numa condição melhor. Então é importante que a gente aprenda. Agora a receita do bolo. A gente tem que começar a se diferenciar um pouco daquilo que a gente sempre foi. No texto que o Douglas expôs para nós, ele diz que a gente não tem que ser muito diferente. A gente tem que entender que a gente é semelhante ao nosso semelhante. Mas se o meu semelhante é uma topeira, eu não sou obrigado a ser a topeira que ele é. Eu tenho que me modificar. Nós temos essa responsabilidade. Consciência. A consciência está diretamente ligada ao ato de pensar, que eu falei lá das funções do cérebro. O espírito, ele coordena esse trabalho mental. Mas, como é que eu penso hoje? Quais são os meus pensamentos? De ódio? De vingança? De derrota? De acomodação? Irene, eu sei que você tem mais de 65 anos, tá? Eu sei que você tem quase 70 ou um pouco mais. Talvez esteja se aproximando dos 80. Sei que você está... que a Irene é importada. Nós importamos a Irene da França. O Francisco falou isso outro dia para nós, né, Francisco? Gente, eu queria dar os parabéns sinceros à Irene, uma grande professora dessa unidade de trabalho, uma das grandes fundadoras e das propostas que trouxe, principalmente o trabalho que ela vem fazendo com autoconhecimento dentro e fora do Brasil, porque eu não sei se na idade dela eu vou ter esse pique todo, não. E como disse o Divaldo, a alegria de viver faz a diferença. E se ela ainda hoje sai do Brasil para ir para a França dar aula de espiritismo, lá naquele país atribuladíssimo, é porque realmente ela está contribuindo demais para a raça humana. Eu espero que eu consiga ter a metade da idade que você tem. O pensar, a comunicação, como é que eu falo? Como é que eu me dirijo ao meu semelhante? Como é que eu acolho e recebo essa pessoa? No posto de saúde, por exemplo, aqueles que trabalham com a área de saúde, nas escolas, por exemplo, como é que você, como pessoa da escola, recebe um pai aflito, uma mãe aflita, que muitas vezes só vem na escola para jogar pedra em você? Não é? Então essa modificação, aprender a pensar, gente, aprender a falar e aprender a criar, agir. A partir do momento em que você pensa, tudo isso aqui vem logo a seguir. Muita gente age sem pensar, não é?
Muita gente fala sem pensar, e aí quando pensa já falou, tá? Então o nosso trabalho como ser reencarnado é realmente uma modificação. Na próxima palestra, que vai ser não sei que dia de outubro, nós vamos falar um pouquinho sobre mudança, estratégia de mudança, porque para mudar a gente tem que sair da cadeira. Não adianta querer mudar na frente do computador, não, jogando videogame, fazendo fofoca no WhatsApp ou no Facebook. Vai perder seu tempo, vai continuar a mesmice, né? Como é que nós fomos? Quem foi o meu... Quem sou eu enquanto espírito? Por que eu tenho essa mazela? Por que eu tenho essa angústia? Por que eu tenho essa ansiedade? Por que eu me sinto culpado cada vez que meu filho chora? Culpas, sentimentos difíceis de suportar, tem muito a ver com a reencarnação, com a encarnação anterior. Se eu quero transformar isso, eu tenho que entender como eu sou. Eu tenho que saber o que realmente está dentro de mim, do ponto de vista das oportunidades que o Pai Criador me dá. Porque às vezes Ele me dá boas oportunidades, eu é que não percebo. Por que eu não percebo? Porque eu não me conheço, não me busco me conhecer, eu não estudo, eu não leio. Sabe, eu acho que pelo fato, muitas vezes, e isso vale inclusive para nós aqui na casa, eu acho que pelo simples fato de ser um médium, já está tudo resolvido. Não é bem assim, não. Mediunidade, na maioria das vezes, é uma prova de expiação, que exige disciplina, né? Existe conceito e existe vontade de fazer mudar. Legal? Então a pergunta aqui, para terminar aqui com 5 minutos de atraso, é: como que a gente quer ser? Será que a gente quer levar essas mesmas doenças que a gente está curtindo agora? Doença do corpo, doença do espírito, doenças de alma, doenças e vícios de agressão familiar, de autoagressão através da bebida e das drogas? É isso que a gente quer levar? Tá? Então, gente, a proposta é essa. Não vim trazer bolo, receita de bolo para ninguém. A proposta era falar sobre a nossa encarnação e perguntar para cada um: como é que você está hoje? Tá legal? Professor Juliano, muito obrigado pela oportunidade. Depois eu mando a conta.